Bom dia, irmãos. Não está assim a luzir? Já está. Já? Bom dia, irmãos. Não? Perdeu-se outra vez? Experiência? Não. Agora já funciona, parece. Bom dia, irmãos. Estamos a continuar a sequência do tema que temos vindo a falar ao longo dos últimos domingos, no sentido de termos inquilinos na nossa mente, no nosso coração que nos perturbam. Inquilinos do pior. E hoje não ficará atrás. De facto, o tema que nos traz hoje, aqui em termos de ensino, é abordarmos um pouco o tema da solidão. A solidão é, de facto, um sentimento que uma pessoa sente, normalmente uma profunda sensação de vazio, de isolamento do mundo que a rodeia. Solidão não é o mesmo que estar desacompanhado. Muitas pessoas passam por momentos em que se encontram sozinhas, seja por força das circunstâncias ou por escolha própria. Estar sozinho pode ser uma experiência positiva, prazerosa e até trazer alívio emocional, desde que esteja sobre o seu próprio controle. E aí é agradável, não é? No fundo, isto nós estamos a descrever a solitude, o tempo que nós próprios escolhemos e optamos por poder estar em isolamento, concentrados, em meditação. E isso é bom, a solitude. A solidão não é necessariamente a mesma coisa. A solidão requer a falta de outras pessoas e geralmente é sentida mesmo em lugares também densamente ocupados. Ou seja, podemos estar no meio de uma multidão e sentirmos ainda assim também sozinhos, sentirmos esta solidão. No fundo, a solidão pode ser descrita como a falta de identificação, falta de sentir compreendidos ou mesmo falta de compaixão. Situações em que, de alguma forma, estamos a passar uma dificuldade, podemos estar com centenas de pessoas à volta, muito acompanhados e não sentimos esse suporte, esse apoio ou essa identificação. E é assim que surge o tal sentimento de solidão. Um inclino do pior, não é? Uma sensação muito desagradável de viver. Curiosamente, a antítese de solidão não é multidão, de forma alguma, mas sim comunhão. Sentimento de pertença, de relacionamento, de identificação, de apoio na dificuldade, que realmente se incompatibiliza com o conceito de solidão. Não há dúvida que Deus demonstra várias vezes e com grande profundidade preocupação com a solidão do homem. Logo em Gênesis 2:18, podemos abrir as nossas Bíblias, Gênesis 2:18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem fique sozinho. Vou-lhe arranjar uma companheira apropriada. Desde o início, não é? Esta preocupação do homem
não estar sozinho. Vou dar aqui só alguns exemplos, mas haveria imensos exemplos em todas as escrituras desta preocupação. Aliás, o próprio princípio de Deus e da história da Bíblia, não é? De um relacionamento profundo de Deus com o homem, denota precisamente essa preocupação de relacionamento, de comunhão entre Deus e o homem. E a preocupação profunda de Deus para que o homem tenha comunhão com o homem e uma comunhão profunda, íntima, completa. Está no verdadeiro centro da própria história da Bíblia e do verdadeiro centro da sua própria história, da nossa própria história, individual, como família e do nosso relacionamento com Deus. Esta necessidade intensa de ter comunhão, tipos de relacionamento que nos completam, que nos enchem, que nos preenchem de uma forma de facto, perdoem-me a redundância, completa, não é? Porque é a palavra de facto mais adequada. Em Eclesiastes 4:12 refere também: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aqui exortando que o homem, junto, em comunhão de objetivos, pode se interajudar para conseguir alcançar ou para resistir a quem lhe quiser mal. Bem como também é a mesma ideia em termos de Hebreus 10:24, refere: façamos também por nos animarmos uns aos outros no amor e na prática das boas obras, e não faltemos às nossas reuniões. Ou, em algumas versões, refere: não nos deixemos de congregar. Alguns têm por hábito faltar. Pelo contrário, animem-se uns aos outros cada vez mais, pois sabem que se vai aproximando o dia da vinda do Senhor. Esta preocupação de Deus, desde a comunhão como casal, comunhão em família, comunhão como comunidade de crentes. Está na própria gênese da ideia de a própria igreja, aquilo que nos traz aqui hoje. É verdade que nós podíamos certamente fazer leitura da Bíblia, orar individualmente em casa, buscar, cantar, mas estaríamos a fazê-lo, eventualmente, de uma forma isolada, não em comunhão uns com os outros. Mas o desejo do Senhor foi, de facto, deixar este legado tremendo e que tem continuado a transformar o mundo, que é a sua igreja. Uma igreja que se pretende que não seja propriamente uma multidão de pessoas desagregadas ou meramente ouvintes, mas que seja de facto uma comunhão em intimidade de corações, em intimidade e comunhão de mentes, em interajuda, que pode então demonstrar ao mundo aquilo que Deus quer e aquilo que foi o desejo de Deus para a própria existência do ser humano. Não um ser individual, mas um ser social, em comunhão uns com os outros e juntos em comunhão com o próprio Deus. Individualmente e em conjunto com o próprio Deus. E aqui vemos esta preocupação de facto de não deixar de participar nas reuniões, não deixar de estar em comunhão com a sua própria igreja. E depois um outro texto que demonstra a preocupação de Deus com o homem nesta matéria, Tiago 1:27, que refere: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Aqui e em muitas outras passagens, a preocupação com aquelas franjas da sociedade que acabavam por sentir mais a solidão. O órfão, que não tem família, não tinha os pais para o cuidar, para o amparar, para o guiar na vida. E as viúvas, que naquele tempo em especial, mas hoje com certeza também, os viúvos que sentem aquele da falta da comunhão que tinham com o seu cônjuge e que a quebra
é muito grande e que a tristeza é muito grande e que a tendência para um grande isolamento é enorme. Naquele tempo, as viúvas em particular padeciam de maiores dificuldades ainda, dada a centralidade em termos da comunhão geral e social, também através do marido que exercia mais esse papel, e eles ficavam completamente e muitas vezes isoladas da sociedade e até das famílias. E daí a preocupação da Igreja primitiva com as viúvas em particular, para procederem e darem esse cuidado. É importante lembrarmos que não havia sistema de segurança social sequer, não é? Então nem tinham rendimentos para poder subsistir muitas vezes as viúvas. E aqui denotando, de facto, esta preocupação especial, ao ponto de dizer a verdadeira religião é isto. Aquilo que nos, por definição, faz com que sejamos igreja, é esta preocupação em diminuir a hipótese deste sentimento de solidão estar nos corações de qualquer um dos irmãos, não é? E daí esta exigência de podermos estar e preocupar-nos com os órfãos e com as viúvas. De facto, não há dúvida ao longo de toda a Bíblia que este é um dos temas centrais da palavra, o combate à solidão em contradição com realmente o desenvolver a comunhão uns com os outros e com o próprio Deus. Agora, infelizmente, e apesar deste estar no coração de Deus, a solidão é um dos sentimentos mais terríveis que uma pessoa pode ter. Às vezes podemos sentir que ninguém gosta de nós ou que ninguém sequer se importa que nós existamos. Nós existimos. Às vezes nós próprios nos conduzimos à solidão. Por mais variadas razões, preferimos às vezes estar sós do que mal acompanhados. E por razões, situações que nos possam ferir na vida, isolamos-nos do mundo. Mas em outros momentos vivemos situações que são inevitáveis, que nos transcendem, que estão para além do nosso controle, que nos colocam em situações de isolamento, de sentimento de solidão. Era precisamente numa destas condições, de situações inevitáveis, que o próprio apóstolo Paulo também sentiu na sua própria vida. E era nessa situação que ele estava quando escreveu a sua segunda carta a Timóteo. Portanto, podemos abrir as Bíblias em 2 a Timóteo, capítulo 4, para, através do exemplo também aqui do que viveu o apóstolo Paulo, este herói da fé, mas que não deixou também de passar por situações de sentimentos de solidão. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Versículo 6 a 18. Um bocadinho diferente das versões que tenham, em português corrente, para percebermos um bocadinho melhor o contexto também. Então diz assim o texto, a partir do versículo 6. Porque naquilo que me diz respeito, a minha vida já tem sido entregue como uma oferta a Deus. Já está próximo o tempo da minha morte. Combati o bom combate, acabei a carreira da minha vida, guardei a fé. Está já preparada por Deus a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia que há de vir. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 9. Procura vir ter comigo o mais depressa possível. Está-se a falar com Timóteo, lembra? Porque Demas abandonou-me, pois o amor pelas coisas deste mundo foi mais forte e partiu para Tessalónica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traz também Marcos contigo, pois ser-me-á muito útil no serviço de Deus. Quanto a Tiquito, mandei-o a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, assim como os livros, mas especialmente os pergaminhos. Versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor o castigará segundo o que merece.
E tu também tem cuidado com ele, pois foi alguém que sempre se opôs decididamente às nossas palavras. Na minha primeira defesa em tribunal, ninguém me apoiou. Antes, todos me desampararam. Que Deus não os castigue por isso. Mas o Senhor assistiu-me e deu-me forças para poder anunciar integralmente a mensagem de Deus, de forma a que toda aquela assistência de gentios pôde ouvir o Evangelho. E assim o Senhor me livrou da boca do leão. Sim, Ele me livrará de todo o mal e me guardará para seu reino celestial. Toda a glória lhe seja dada para sempre. É o nosso desejo profundo. De facto, a solidão é um dos sentimentos mais terríveis que uma pessoa pode ter. Paulo sentiu-a na pele. Paulo, quando escreveu esta carta, já tinha alguma idade e estava preso em Roma. Escreveu esta carta ao seu amigo Timóteo, insistindo que por ser jovem o viesse visitar, pois ele sentia-se só. Há pelo menos 4 causas muito comuns para a solidão que Paulo passou e que possivelmente todos já passámos na vida. Com menor ou maior intensidade, provavelmente já todos os aqui presentes passaram por todas elas, ou por algumas delas. Vejamos quais são. A primeira que gostaria de salientar, e que no fundo é aquela em que vou centrar mais o tema, são situações em que nós passamos por fases de transição na nossa vida. A vida está cheia de transições, seja por mudanças de emprego, seja por perda de emprego, seja por mudança de localidade ou mudança de país, seja por o fim do ciclo de estudos, que alguns acabam o secundário, entram na universidade ou outras fases. Seja quando, por exemplo, os filhos saem de casa e muda todo. Ou, e talvez aquela que se calhar maiores mudanças causa na vida de uma pessoa, que é a reforma, quando entra na reforma, ou o próprio envelhecimento em si. Ou seja, fases de transição, de ruptura dos ciclos de vida, não é? Que causam mudanças grandes na nossa vida. E estas são uma das causas principais pelas quais muitas vezes nós entramos e passamos a ter sentimentos de solidão. Neste caso, Paulo estava a passar pela transição da velhice, da sua fase final de vida. Ele sabia que o seu tempo era curto e estava a sentir-se solitário. Podemos ver isto em 2 Timóteo 4,6, logo do início. Porque naquilo que me diz respeito, a minha vida já tem sido entregue como uma oferta a Deus. E depois, em seguida, ainda diz, portanto, já está próximo o tempo da minha morte. Combati o bom combate, acabei a carreira da minha vida, guardei a fé. Ele estava numa fase da vida que sentiu, eu já fiz aquilo que tinha a fazer. E, no fundo, estou isolado. Já não tenho grandes perspectivas de futuro. Ele estava preso, não é? Nesse contexto, de facto, dificulta obviamente mais o relacionamento, a comunhão que era possível ter com os irmãos. E mesmo assim, e contextualizando historicamente, nós não nos podemos esquecer que ele era cidadão romano. E por ser cidadão romano, ele conseguiu ter, apesar de tudo, no tempo em que vivia, alguma comunhão. E era possível visitá-lo e levarem-lhe coisas, e podia escrever. E tinha uma série de regalias que outros presos certamente não teriam. E daí ele ter passado tanto tempo da vida dele preso. Por ser cidadão romano, apesar de tudo isso, foi uma vantagem, um privilégio o poder estar preso. Senão poderia ter sofrido muitas outras consequências, se calhar até mais rapidamente, e não poderia ter vivido nem experimentado aquilo que ele experimentou. Isso fez alguma diferença. Mas a verdade é que, mesmo sendo um homem de Deus, e mesmo tendo movimentado multidões e milhares de pessoas que se converteram através da sua pregação, um pouco por todo
o mundo conhecido então e por todas as viagens que fez, mesmo assim, isso não impediu dele, nesta fase da vida, sentir de uma forma profunda a solidão que sentiu. Da mesma forma, alguns, se calhar aqui, e já numa idade avançada, poderão estar a passar por esses mesmos sentimentos. Já fiz, já aconteci, já vivi tanta coisa, já passei por tantos sítios, já criei os filhos, já criei os netos. O que é que há agora à minha frente, não é? E poderem se sentir também desta forma um pouco solitários ao ver toda a vida em torno de si, dos filhos, dos netos, muito ocupados, não é, com o seu dia-a-dia e poderem estar a padecer agora, nesta fase da vida, uma grande solidão. É verdade também que, e ainda neste contexto, obviamente que ao estar avançado na idade, muitas das ligações se perdem, não é? Muitos amigos que já faleceram, muitos familiares próximos, eventualmente os pais, os avós, ligações que se perdem e que faz com que fiquemos ainda mais isolados. Alguns dados do próprio Instituto de Segurança Social de 2014, sabemos que temos cerca de 78 mil idosos que vivem atualmente em lares em Portugal. E uma destas, grande maioria, nem visitas recebe. Portanto, é uma área que de facto precisamos de estar atentos também como igreja. Não só aos nossos idosos, como aos nossos familiares idosos, aos nossos vizinhos idosos, de forma a nós podermos colmatar este grupo etário que tanto sofre com situações de solidão. Talvez possamos pensar em alguém, neste momento, que venha à vossa mente e que nós, em seguida a este culto, nós possamos fazer aquele telefonema ou marcar aquela visita que pode marcar a diferença na vida desse idoso ou de uma outra pessoa que esteja a passar por uma fase de transição que possa eventualmente marcar a diferença na vida dessa pessoa. E é verdade, irmãos, que para se sentir esta solidão e em fases especiais da vida, tanto cai a solidão ao rico como ao pobre, não é? Ao culto e ao inculto. Ao famoso, e aí muitas vezes nós vemos, por vezes os famosos são aqueles que, e muitas vezes acontece, se suicidam a sentir-se uma profunda solidão. E é incrível, não é? Pensar nisto e facilmente nos vem à mente vários artistas famosos que sentiam a solidão de uma forma intensa, apesar de as multidões os seguirem por qualquer sítio que eles pudessem sair de casa, não é? Então é questão, e é importante nós realmente estarmos atentos a estas situações. Depois, outra situação que provoca muitas vezes sentimentos de solidão são situações de separação física de família e dos núcleos de relacionamentos mais próximos. O isolamento pode causar solidão. Nós vemos aqui no versículo 9, podemos ler, Paulo diz: procura vir ter comigo o mais depressa possível. É o apelo dele a Timóteo, vem ter comigo. Porque Timóteo estava longe e muitos dos seus relacionamentos estavam afastados. O núcleo, e ele descreve, não é? Depois o núcleo dos amigos mais próximos que faziam as viagens com eles, cada um estava na sua terra. E isso provoca solidão também. Refere aos seus melhores amigos, sinto saudades dessas pessoas, não é? O que ele denota. E Paulo era de facto um homem sociável. Ele gostava de estar com as pessoas e praticamente nas viagens todas que estão descritas nas escrituras, ele nunca viajava sozinho. Ele tentava sempre viajar com alguns dos amigos mais próximos para perpetuar o ministério que tinha. No entanto, agora, no final da vida, ele experimenta a solidão da separação, porque seus amigos estavam em regiões distantes. Hoje, ao contrário do que era naquela altura, nós temos uma série de formas de conseguirmos comunicar com pessoas mesmo a grande distância. Na altura era mais complicado para conseguir fazer chegar uma carta escrita,
que era a forma que eles conseguiam comunicar à distância. Hoje nós podemos estar em contacto com aquelas pessoas que estão mais distantes em termos físicos, não é? Usando o e-mail, usando o chat e usando até a imagem, nós podemos estar a comunicar de um lado para o outro no mundo e então podemos reatar esses contactos. Então fica aqui esta ideia de também, eventualmente hoje, depois do culto, nós podemos lembrar de alguma dessas pessoas que está distante de nós e nós possamos contatá-la, possamos animá-la para que ela consiga combater este sentimento de solidão e consiga sentir o nosso carinho, o nosso amor, que apesar da distância, essa pessoa está no nosso coração, de forma a conseguir ultrapassar esse sentimento baseado na separação física. Outra forma de criar esta solidão nos nossos corações é quando surgem situações de oposição a nós próprios. Aqui sucedeu também com Paulo. Nós temos aqui no versículo 14, podemos ler. Ele diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor o castigará segundo o que merece. Depois no 15. E tu também tem cuidado com ele, pois foi alguém que sempre se opôs decididamente às nossas palavras. Não sabemos o que este Alexandre fez a Paulo. Talvez tenha difamado o nome de Paulo ou atacado sua reputação. Talvez ele estivesse fazendo com que as pessoas se voltassem contra Paulo. Nós sabemos de várias situações destas na vida de Paulo, não é? De situações que o difamavam. Eventualmente este poderá ter sido um dos casos. A palavra grega traduzida como males neste versículo significa literalmente opor-se ou resistir a. Sofrer oposição vigorosa cria normalmente um genuíno sentimento de solidão. Faz com que nós nos sintamos solitários, ser mal entendidos, envergonhados e humilhados leva à solidão. Mesmo que essa vergonha ou humilhação não tenha fundamento justo. Quando alguém nos difama, nós sentimos mais com uma tendência maior para nos isolarmos, não é? Será que aquela pessoa também está a pensar o mesmo? Ou será que foi influenciada por aquilo que o outro disse? E passamos a começar a olhar para toda a gente como uma possível pessoa que nos critica ou que absorveu as críticas ou aquilo que era dito contra nós, ainda que de uma forma injusta. E estas situações de oposição à nossa pessoa muitas vezes nos afasta do convívio dos outros. Então, de facto, isto é uma matéria que nós precisamos de olhar muito atentamente. Por um lado, para vigiarmos, por não estarmos a difamar ou a dizer mal de outros, não é? Justo ou injustamente, devemos de tratar dos assuntos diretamente com o próximo. Mas, por outro lado, também devemos estar atentos. Quando isto sucede connosco, nós não nos deixarmos influenciar demasiado, de uma forma negativa em relação a essa oposição que nos está a ser feita, para conseguirmos combater este sentimento de solidão que acaba por nos afastar um pouco de todos os outros ao nosso redor. Uma outra causa da solidão um pouco parecida com esta, mas diferente, é o sentimento de rejeição. É uma das principais causas de sentimento de solidão. E uma das que causa mais dor. Ela acontece quando sentimos que fomos traídos, sentimos que fomos esquecidos, sentimos que fomos abandonados na hora da necessidade. Quando estávamos a passar alguma situação difícil, aquelas pessoas com que eventualmente nós poderíamos contar, seja da família, dos amigos, ou muitas vezes até o sentimento da igreja, que nós acabamos por nos virar contra a igreja, porque sentimos que de alguma forma não fomos apoiados quando estávamos a passar numa situação de maior dificuldade. Isso entra profundamente no nosso coração como um sentimento de termos sido rejeitados, termos sido abandonados na hora da necessidade. E isto causa-nos a tal isolamento, afastamento pelo sentimento de rejeição, que faz com que depois passamos a estar num clima de solidão. Paulo sentia-se assim também. Ele se sentiu abandonado nos momentos em que mais precisava. Em relação ao seu julgamento perante Nero, Paulo diz:
Versículo 16. Na minha primeira defesa em tribunal, ninguém me apoiou. Antes, todos me desampararam. No momento em que eu mais precisava, em que estava mais vulnerável, sentiu que ninguém estava lá para o apoiar. Que situação é que nos lembra também, que vem descrita na Bíblia, que aconteceu isto? O próprio Senhor Jesus, não é? O próprio Senhor Jesus, na cruz, depois de tanta cura, depois de tanta gente que Ele abençoou, encontrou-se na cruz, desamparado, entregue aos inimigos, torturado, sem ninguém para o amparar. Não é? É dos sentimentos que mais amargura traz e que penetra muitas vezes profundamente nos nossos corações. É muito doloroso. Precisamos então vigiar para não causarmos esse tipo de sentimento a outros. É comum e fácil nós arranjarmos boas desculpas para não pagarmos o pato. Não é como se diz em bom português. Não pagarmos o pato de apoiar outros quando estes estão em dificuldade. Quando temos aniversários e festas e outro tipo de eventos, é fácil, não é? Nós estarmos juntos e divertirmos juntos e rirmos juntos. Ou mesmo nas celebrações aqui ao domingo. Mas quando há situações de aperto, de dificuldade, de desespero, é muito fácil nós pularmos fora. É muito fácil. Nós temos um outro compromisso igualmente muito importante que nos faz com que nós estejamos nesse momento de aperto do nosso irmão na fé. Que faz com que nós estejamos naquele momento em que o nosso familiar tanto precisa que nós estejamos lá. Ou o nosso amigo, ou o nosso vizinho, ou o nosso colega. E é tão fácil numa agenda preenchida nós temos uma boa razão para não estar lá. Precisamos de vigiar para conseguirmos realmente medir bem a porção, medir bem a nossa agenda, para percebermos quando é que Deus nos está a pedir, para largarmos a nossa agenda e lançarmos e estarmos com aquele irmão que realmente precisa do nosso apoio, precisa do nosso carinho, precisa do nosso abraço. E pagarmos o pato de alterar a agenda, complicarmos a nossa vida, por vezes pessoal, mas para podermos estar lá no momento em que o nosso irmão precisa. A verdade é que ninguém está livre de passar por alguma das referidas causas para a solidão. Eu admito que, se calhar, dos presentes aqui, todos identificamos algum momento da nossa vida em que sentimos isto, em todas e cada uma das situações que foram aqui descritas. É verdade que nós podemos, ao longo da vida, ser rejeitados por todos os homens, mesmo aqueles em que nós depositávamos mais confiança. Mas, irmãos, aquele que coloca a sua confiança em Deus jamais será rejeitado por Ele. Amém? Jamais será rejeitado por Deus. Jamais estará completamente sozinho. Por isso, irmão, não tema. Vamos ler Isaías 41. Podemos abrir. Neste texto está Deus, por intermédio do profeta Isaías, a falar ao povo de Israel. Sustentar-vos com a força e a justiça da minha mão vitoriosa. O Deus Todo-Poderoso, o único capaz de alcançar qualquer vitória, promete lançar mão daqueles que o amam, daqueles que depositam
a sua confiança nele. Mas, na verdade, para um crente, o sentimento de solidão é muitas vezes a resposta a um engodo de Satanás. E nós precisamos de vigiar. Que nos tenta com sentimentos negativos uns para com os outros, ou mesmo contra Deus. Sentimento de solidão. Por vezes acontecem factos que são legítimos nós sentirmos essa solidão. E são reais de nós estarmos a vivenciá-las. Mas acredita, irmãos, muitos outros são o próprio Satanás a criar armadilhas de uns para com os outros. Olha, estás a ver? Estavas nesta dificuldade e ninguém te ligou. Estão a identificar, não é? Esta vozinha. Já a ouvimos muitas vezes e constantemente. Certo? Olha, aquele não te está a dar o devido valor, não te está a dar o devido crédito, aquele podia ter sido outra atitude. Certo ou não? Precisamos de vigiar muito estes apelos ao sentimento de solidão que enchem o nosso coração de amargura, de revolta, perante situações que por vezes não justificam estarmos com esse sentimento, mas que são uma arma que Satanás usa para nos mandar abaixo, para nos afastar da comunhão, para nos isolar, para nos destruir, que é para isso que ele veio, não é? E esta é a ação de Satanás, continuamente nas nossas mentes e corações, a tentar nos trazer inquilinos do pior, não é? Sentimentos autodestrutivos que nos mandam para baixo, que nos afastam da comunhão de Deus. O salmista diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que te mantens distante quando eu grito por socorro? Meu Deus, clamo por ti durante o dia e não me respondes. Durante a noite e não tenho sossego. E muitas vezes o nosso coração está neste estado. Situações que nós passamos na vida, não é? E que não sentimos a presença de Deus. Que não sentimos que Ele nos esteja sequer a ouvir e muito menos que nos responda. Mas, neste mesmo Salmo 22, vemos a resposta depois que o próprio salmista foi encontrando ao longo do Salmo. Isto nós vemos muito no Salmo, não é? O salmista a expor o seu coração, mas depois a responder-se a si próprio. E vemos no versículo 25. Porque ele não despreza, nem desdenha dos sentimentos dos pobres, nem desvia deles o olhar. Ele ouve-os quando lhe pedem auxílio. Então, irmãos, mesmo quando sentimos esse sentimento de isolamento, sentimos que Deus não nos está a ouvir. Ele está a ouvir, irmãos. Ele sempre nos ouve. Nem sempre a resposta que Ele nos dá é aquela que nós queríamos ouvir. Que é outra situação, não é? Deus realmente pode estar a responder espera, pode nos estar a responder que não, ou pode nos estar a dizer que sim, e atuar, e mudar as circunstâncias que nos estão a atormentar. Mas nada, nenhuma súplica fica sem ser ouvida, ou fica sem resposta da parte de Deus. No Salmo 27:10, podemos ver também, num desabafo de um dos salmistas, e aliás, este sentimento também de solidão é muito comum e repetido ao longo dos salmos. Mas vemos aqui, Salmo 27:10. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Amém? Todos nos abandonem. Até o nosso pai ou a nossa mãe nos abandone. O Senhor nos acolherá. Louvado seja o seu nome. Podemos ver ainda também que Jesus, quando estava a preparar já a sua partida, não? Também se preocupou com a continuidade do acompanhamento e para que os discípulos não se sentissem sozinhos e isolados,
no meio ainda por cima da tribulação que aí viria, e que Jesus sabia que aí viria. E vemos assim Jesus a dizer aos discípulos em João 14, 16 e 18. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará um conselheiro para estar convosco para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei. Amém? Deus deixou, e o próprio Jesus disse, deixou-nos o Espírito Santo a habitar nos nossos corações, a acompanhar-nos em cada momento, não permitindo que nunca estejamos sozinhos. Para quem tem o seu Santo Espírito no seu coração, nunca, mas mesmo nunca, estará sozinho, ainda que por vezes possa parecer que Deus não está lá. Todos conhecem, ou muitos conhecerão, não é? Aquela passagem da areia, de 2 pegadas vão na areia e quando se olha para trás, de repente só tem um trilho de pegada e a pessoa diz: Deus, onde é que tu estavas naquele momento em que só eu estava a passar naquela fase tão difícil da vida e que eu me senti sozinho? Eram do próprio Deus que nos estava a acompanhar. E muitas vezes na vida isto sucede. Nós sentimos que estamos sozinhos. Mas por vezes nessas situações mais agudas da dificuldade é quando Deus mais está a atuar, a amparar as dificuldades para que muitas vezes as coisas não sejam ainda piores do que aquilo que nós estamos a vivenciar. E para terminar com esta passagem, em Mateus 28, 19, 20, Jesus já na fase de despedida mesmo dos discípulos diz, portanto, capítulo 28, 19 a 20. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o quanto eu tenho mandado. E saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Aleluia. Bom dia.